Publish News Entrevista, nessa série com os indicados para o Prêmio Jovens Talentos 2020-2021, recebe Verena Borelli, da editora Belas Letras do Rio Grande do Sul. Verena, tudo bem? Tudo certo. Estamos aqui, cada um. Você está falando de onde agora? Bom, eu sou de Caxias do Sul, né, no Rio Grande do Sul, mas neste momento eu estou falando aqui de Itapema, meia praia. Ah, olha! Você sabe que o trabalho em home office possibilita isso, né? De nós estarmos trabalhando em lugares diferentes e conseguir ainda aproveitar a praia, né? Olha só. É perto de Torres, não? Não, é em Santa Catarina, perto aqui de Palhoça, São José, aqui do Camboriú, por aí. Olha, passou a fronteira mesmo, né? É. Eu tô aqui com o meu cafezinho e você Eu com o meu devidamente armada. chimarrão. Verena, você começou falando dessa possibilidade do home office. Eu lendo sobre você ali naquela descrição que foi feita para o Prêmio Jovens Talentos, que você está concorrendo, é uma das 5 indicadas esse ano. Esse esquema ficou na Belas Letras, é isso? Sim. Sabe que a gente estava já pensando em trabalhar de forma remota, e tanto que alguns da equipe já conseguia pegar o computador, e isso lá em 2018, 2019, pegava o computador e trabalhava de casa. Principalmente a Fernanda, que é do editorial, aqueles momentos mais maçante de leitura, que precisa de um pouco mais de concentração, ela já trabalhava de casa, né? E agora, no início, até bem no começo, em março ali, no início do mês, a gente se organizou, foi todo mundo trabalhar em home office, e deu tão certo que agora a gente já está organizando para a entrega da sala, já está mandando todo o estoque dos nossos livros para São Paulo, né? A gente já tinha uma parte dos nossos livros em São Paulo, só que agora a gente resolveu, então, definitivo, entregar a sala em dezembro, mandar tudo para Transpo em São Paulo e ficar todo mundo de casa, então, trabalhando de forma home office. Só que para não perdermos, vamos dizer assim, esse contato com a equipe em si, então a gente vai fechar um contrato com um cowork. A gente vai se reunir uma vez por mês, né, para passar o dia trabalhando juntos, até por reunião, para permanecer esse contato. Enquanto não passa um pouco essa questão da pandemia, eu acho que esse ano ainda não vai dar. Mas o ano que vem já está certo que a gente se encontra uma vez por mês no cowork daí. Você acha que, para a maior parte dos negócios, até fora do mercado editorial, mas vamos ficar no mercado editorial. No mercado editorial, o home office funciona melhor do que o presencial? E é geral isso? Mesmo você intui que mesmo para editoras muito grandes, que tem lá, sei lá, mais de 300 funcionários, talvez isso possa ser um bom negócio? Precisa se adaptar muito bem e também ter ferramentas que nos possibilitam para isso, né, André? Vamos dizer que é um processo, né, que a gente precisa ter uma organização em si. Para nós também não foi muito simples, lógico, nós somos uma equipe pequena, né? Então, é um pouco mais fácil de nós conversarmos de forma isolada com cada um, verificar as necessidades, ou quem precisou de material ia lá na editora e pegava, quem queria uma cadeira, quem queria uma mesa. Então, um poderia ir lá, pegar e se sentir bem à vontade. Só que é um desafio para as organizações esse trabalho de forma remota. Acredito que se for um desejo, uma necessidade, eu acredito que tem tudo sim para dar certo. Só que é uma virada de chave, né? A gente precisa se preparar para isso. É aquela história do planejar antes de executar.
né, que neste ano a gente não teve muita chance de planejar, né, a gente já teve que ir executando, mas quando se trata de uma equipe um pouco maior, o desafio é maior, então acho que precisa pensar de ferramentas que vá ajudar para trabalhar de uma forma melhor, né, remotamente. Eu perguntei isso para você porque também, pelo que eu li, foi você que liderou esse processo, né, na editora. Uhum. E daí você tirou esse coelho de que cartola, que coelho é esse? É que nós estamos falando de uma equipe pequena. Nós somos em 8 pessoas, né, André? Então, vamos dizer que, não que o trabalho não seja menor, mas é um desafio para nós pensar em, principalmente, deixar de se deslocar e nós ficarmos em casa, né? Muitas vezes compartilhando espaço, né? Nós ali na editora, a equipe, só o Gustavo tem filho, o restante da equipe não tem filhos. Então não sentiram tanto assim, vamos dizer, né? Mas essa conversa de forma isolada, verificar as necessidades, conversar, verificar os anseios, o que está com mais dificuldade, o que a gente precisa rever ao longo deste processo, né? Então, acho que é isso que pegou, assim, ali na editora, de nós verificar qual vai ser a nossa plataforma de comunicação, de que forma que a gente vai conseguir organizar as devolutivas, qual a periodicidade de reuniões que nós vamos ter para a gente verificar o nosso andamento. Nós passamos a utilizar mais o scope para a nossa organização de reuniões, de projetos em si, né? Então, por isso também a importância das ferramentas que a gente utiliza, né? Você falou uma coisa que me chama muita atenção, que é esse trabalho de escuta. Né, você fala, a gente conversou com cada um para ver quais são as necessidades. Tenho uma impressão de que muitos e muitas empresárias e empresários às vezes acham que a aproximação com as pessoas na empresa em geral é dar bom dia. Não, e vai muito além disso, né? Se a gente quer proporcionar para o cliente uma boa experiência, primeiro tem que partir de dentro de casa, né? E a gente tem muita preocupação com isso. E é muito forte isso dentro da editora. Tanto que, vou te dar um exemplo, né? A gente faz o feedback com os funcionários, com a equipe em si, 2 vezes por ano. E o nosso feedback este ano, então, caiu bem em época de pandemia, né? E a gente falou, como é que a gente vai fazer o feedback, né? Tanto que o Gustavo, que é o CEO, sempre ele que fazia todos os anos. E daí ele disse para mim, Verena, eu acho que esse ano é tu que tem que fazer, né? Olha, eu acho que é tu que tem que pegar isso e vamos ver como é que tu vai fazer. Daí eu ficava pensando, porque nos outros anos a gente sempre contratava uma psicóloga. Tinha a conversa com o Gustavo e depois tinha uma conversa com a psicóloga durante 1 hora, mais ou menos, para te falar do que você... teus problemas, suas dificuldades no geral, tanto da família quanto assuntos profissionais, né? Daí, este ano, eu falei, poderia ser um pouquinho diferente, né? Daí, a gente fez um processo, contratou uma empresa que a gente fez um teste de perfil comportamental, né? Daí, este perfil comportamental, a gente mandou o link para os funcionários e eles se conheceram um pouco melhor, as suas competências, as suas potencialidades, o que você precisaria desenvolver. Daí veio tudo isso. E com isso, a gente descobriu quais são as competências da equipe em si, Belas Letras. Né? Daí teve uma devolutiva desta empresa e a gente se conheceu um pouquinho, no sentido, por isso que a Verena se comporta daquela maneira naquela reunião. Daí vem o outro, então por isso que, por exemplo, a Alice é um pouco mais tímida. Por isso que o Gustavo tem dificuldade de colocar no papel determinada informação. E isso fez com que a equipe se conhecesse um pouco melhor. E através disso a gente tirou 3 competências que a gente achava
que a gente queria que os funcionários se desenvolvessem ao longo do ano, a partir de agora, né? Daí a gente, com esse PDA pronto, a gente fez, então, um feedback de forma isolada, daí eu com o funcionário, que ele poderia escolher se queria que fosse presencial, se queria que fosse online, ou se queria que fosse em algum café, algum restaurante, o horário que ele achasse melhor. Duas estavam um pouquinho com medo, a gente fez na editora, que daí com as máscaras e vamos ficar um pouquinho mais, né, isolados. E o restante se sentiu confortável de nós tomar um café ou tomar um choppzinho no final do dia, daí ficou bem a critério de cada um. E daí aí a gente iniciou o nosso feedback por base do PDA. Então, de a gente verificar as suas competências, as suas potencialidades, as suas dificuldades, o que nós precisaríamos melhorar e a conversa no geral do dia a dia, mas de uma forma bem informal, mais ou menos 1 hora e meia. E daí eu acho que foi um trabalho bacana de um feedback um pouco diferenciado que a gente fez este ano. Que bacana essa experiência. Espero que seja. A gente sempre tem a expectativa de que, além das histórias pessoais nesse programa, essas experimentações, as histórias de vida profissional também sejam inspiradoras, as pessoas possam aplicar. Você mesma tomou de algum lugar como modelo esse tipo de prática, não? É que este ano eu finalizei o meu doutorado, né? Eu fiz um doutorado em administração e eu sempre pensei assim, eu tô louca para fazer um curso de desenvolvimento pessoal. Eu sempre fui de fazer cursos que eu sempre gostei, mas eu falei, mas tem de uma formação de inteligência emocional que eu queria fazer muito, mas que o doutorado me consumia muito, né? Meus últimos 6 anos foi muito forte na questão 4 anos de mestrado 4 anos de doutorado e 2 anos de mestrado direto, assim, foi muito pesado para mim. E eu digo que agora em julho eu parei de estudar desde o pré, né? Então eu falei, ainda bem que eu vou parar de estudar numa faculdade ou uma escola formal, quero fazer alguma coisa que realmente seja para mim uma coisa totalmente diferente, né? Daí eu comecei essa formação de inteligência emocional. E foi aí que eu conheci essa ferramenta do PDA, né? E também tem a questão da resiliência, o quanto que você é resiliente ou não nas suas atividades. E eu gosto muito dessa parte de desenvolvimento de pessoas. Tanto que o meu doutorado, ele é totalmente focado em liderança, né? E o meu mestrado foi focado em aprendizagem organizacional. Então, qual é o título do doutorado e onde foi? O meu doutorado, eu fiz na Universidade de Caxias do Sul, né, na UX, que é sobre liderança, que eu entrevistei 32 CEOs, no ponto de vista deles, quais são as características ou as práticas necessárias para ser um bom líder ou para um desenvolvimento de liderança, né? E o mestrado ele foi sobre aprendizagem organizacional com foco também em desenvolvimento de pessoas. Então, é uma área que eu gosto muito, assim. Então, por isso que eu queria muito trazer isso para dentro da equipe, né? Você entrou na Belas Letras fazendo o quê? Sim. Porque hoje você tem esse cargo que se chama gestora estratégica, que eu imagino assim, pegaram palavras para juntar para poder criar algo que se aproxime do que você faz. Não estava pronto. Certo. Eu trabalhava numa clínica de medicina do trabalho, André. Eu assumi a gestão dessa clínica, eu tinha 21 anos, né? Daí estava trabalhando, coisa e tal, daí eu falei, eu queria algo mais para mim, né? Por mais que eu estava com 21 anos, já estava administrando uma clínica que tinha 30 funcionários, eu falava, eu quero algo mais para mim, eu quero me desafiar, eu quero alguma coisa que me permita, assim, um pouco mais, né? E daí também, conversando com meu esposo e tal, daí ele falou, quem sabe tu te desafia por um mestrado, alguma coisa nesse sentido, né? Daí eu falei, vamos tentar. Daí eu comecei a fazer o mestrado e tinha uma consultora
que tanto que quando eu trabalhei na Servimet, quem me indicou foi o Charlie, né, um consultor conhecido, assim, nossa, aqui. E daí depois abriu uma vaga de gestão na Belas Letras. Daí a esposa do Charlie, que é a Geraldine, me indicou para esta vaga, né? Daí eu fui lá conversar com o Gustavo, tinha várias candidatas, de acordo com o que o Gustavo tinha comentado, e então daí eu assumi então o cargo de gestão na editora no ano de 2016, eu acho que foi. Só que 2016, 2017, eu não sou muito boa de data. Daí eu fiquei um ano, daí nesse um ano, foi legal este ano que eu trabalhei lá, mas vamos dizer que foi sementinhas que foram plantadas. Porque como eu venho de uma clínica de medicina do trabalho, onde é totalmente legislação, e eu tenho um conhecimento talvez um pouco mais engessado, vamos dizer assim, por um ramo da editora, que é mais descolada, um ambiente mais de o pessoal da comunicação. Então, tu imagina o que aconteceu naquele ano, né? Você achou todo mundo muito louco, foi isso, não foi? Eu achei o povo, todo mundo muito louco, e eles devem ter achado eu muito fora da casinha, né? Então, tu imagina. Daí, naquele um ano, foram sementes plantadas, sim, mas que eu vejo que não colhi muitos frutos, tá? Foram sementes plantadas e que talvez eu estou colhendo hoje, tá? Então, daí, talvez não estava tão confortável. Daí eu falei, já que está na hora de eu fazer minha cidadania italiana, eu queria muito ir para a Itália, fazer minha cidadania. Eu falei, acho que está na hora de eu ir fazer minha cidadania italiana. Daí eu fiquei 60 dias na Itália, então fazendo todo o meu processo de cidadania. E esse meio tempo, eu também estava fazendo o mestrado, daí eu já aproveitei, porque tinha um dos autores que era referência na época, que é da Universidade de Trento, daí eu fui lá, conversei com ele, trocamos uma ideia sobre o meu mestrado e tal, e daí voltei, depois dos 60 dias. Daí continuei e tal, daí eu não voltei para a editora. Daí no final do ano, o Gustavo estava precisando de uma pessoa no financeiro. Daí ele falou, tu quer voltar? Daí a gente trocou uma ideia e tal, daí eu voltei para a editora, mas eu voltei como consultora. Daí o ano passado que foi formalizado, então, como gestão, né? Então, e daí sim que eu acredito que eu tinha mudado na questão de talvez ter um conhecimento, não sei se é conhecimento, mas talvez ser mais aberta, né? Sabe aquela história de que a informação não vem de cima para baixo, e sim a informação é geral e todo mundo pode estar envolvido? Eu acho que isso ficou muito mais claro para mim e para a equipe hoje. E que antes mesmo de eu assumir o cargo de gestão, a equipe já tinha me colocado como gestora. E daí eu acho que foi aí minha grande diferença de primeira vez Verena Belas Letras e segunda vez Verena Belas Letras. E que é isso que hoje que eu fico bem feliz, sabe? Com a equipe que nós temos, porque eles me enxergavam como gestora muito antes de eu ter um cargo de gestão. É o que a gente chama de processo orgânico, né? É. Uhum. Verena, e nessa sua trilha acadêmica, a academia te seduziu em algum momento? Você falou, eu acho que eu vou tentar ficar numa universidade, ou não? Tá nesse fronte das empresas é o que te interessa mais por enquanto? Tu sabe, André, que teve no início do mestrado que eu queria muito dar aula, né? Eu vou começar a dar aula em curso técnico, vou começar a dar aula em universidade, vou dar aula em pós-graduação, vou dar aula em cursos, eu queria tudo isso, né? E só que teve um período ali do mestrado que eu não podia trabalhar porque eu tinha bolsa integral. Ok. Então, que daí eu tinha que cumprir minhas 40 horas na universidade, porque era uma bolsa da CAPES, né? E depois, daí eu finalizei, daí eu tive o doutorado, mas aí a minha bolsa era parcial, que era aquela que eu posso trabalhar e cumprir minhas 20 horas dentro da universidade. Daí foi aí que a Verena se achou no mundo, vamos dizer assim, que a gente às vezes também está perdido e não sabe os caminhos que tu vai percorrer, né? E foi nesse momento que eu percebi que eu não sirvo somente para a academia.
né? Que eu não me vejo, por exemplo, somente dando aula. Não que não é o suficiente, né? Mas, por exemplo, Verena, tu vai querer fazer um concurso para uma universidade federal e assumir? Não, não é o meu sonho. O que eu gosto e o que me deixa feliz e realizada é este trabalho na empresa. É eu pegar o conhecimento na academia e conseguir aplicar no ambiente organizacional. Tanto que por isso que o meu doutorado ele é totalmente aplicado, né? O meu framework final da minha tese é a gente enxergar as práticas de uma liderança dentro de um ambiente organizacional, né? Então, por isso que, para mim, é isso a academia. É você pegar todo o teu conhecimento que você tem no ambiente acadêmico e você conseguir aplicar dentro do ambiente organizacional. Porque senão eu não consigo enxergar a aprendizagem baseada em prática no ambiente organizacional, que é o que eu estudo e que eu acredito, né? Então, hoje eu trabalho, então, na editora e continuo com meus cursos de treinamento de liderança, né, dentro do ambiente organizacional. Em alguns momentos eu sou chamada para dar aula de pós-graduação, eu dou aula de pós, mas é o que realmente hoje o que faz meu coração pulsar, vamos dizer assim, né? Trabalhar, então, na gestão e continuar, então, com treinamentos e dando aula na pós-graduação. Perfeito. Você falou, eu não sou boa de datas, mas 2020 vai ser difícil esquecer, né? Com certeza. Para ti, uma gangorra, né? Porque ao mesmo tempo em que um ano é duro, sofrido, de forma geral, pessoalmente você está tendo uma experiência muito importante, muito rica. Né? Sim, muito bacana, assim. Tanto que, para mim, 2019 foi um ano muito difícil, assim, bem complicado, porque eu queria ter terminado o doutorado em 2019. Sabe aquela meta de vida que tu tem, assim? Daí eu falei, eu vou terminar o doutorado em 2019, final de 2019. Só que daí, em virtude de um problema de saúde na família, a gente acabou... Eu não tenho filho, mas eu tenho uma afilhada que é praticamente como filho, né? Que a gente descobriu que ela é surda bilateral, né? E daí a gente teve que fazer todo o processo, que eu digo que eu sou apaixonada pela tecnologia, que hoje, nesse mesmo período, no ano passado, ela estava fazendo a cirurgia do implante coclear, né? Então, hoje ela tem a possibilidade de escutar, né? Pelo implante coclear, e está fazendo todo o processo de fono ainda. Ela não fala ainda, mas ela já escuta, né? E então está todo o processo de fono. Então eu sempre digo que tem coisas que é somente para aprendizado mesmo, né? Então, cada dia que ela faz um sinal ou tenta falar uma palavrinha diferente ou tem uma reação diferente, é uma conquista, né? Então, valeu a pena de eu ter aí atrasado minha finalização do doutorado mais ou menos meio ano para tentar auxiliar minha irmã nesse processo, né? Caramba, que experiência forte. E esse implante, que idade ela tem? Sua? Aí nós descobrimos que com 1 ano e meio, nós descobrimos que ela... 1 ano e 2 meses, vamos dizer assim. E o ideal para o implante coclear, essa cirurgia que, resumindo, né? Bota um chipzinho na cabeça, Isso vamos que eu ia dizer assim, perguntar. um ímã dentro da cabeça, que é mais ou menos uns 12, 15 cortes na cabeça, né? Coloca um chipzinho e depois recebe o aparelho externo, né? Só que daí nós fizemos uma cirurgia primeiro do ouvido direito, depois passou 6 meses, a gente fez a cirurgia no ouvido direito, esquerdo, né? Tem que ser de forma isolada. E ela fez, o ideal é fazer antes dos 2 anos e meio, né, de idade. Então ela fez na idade ideal, assim, para ela poder. Agora está no processo de fono 2 vezes por semana, vai uma vez por mês para Porto Alegre para verificar como é que tá os sons. A cada fono a gente aumenta um nível, ela começa a escutar, e é um processo, é como se agora ela tivesse 1 ano escutando. Então, é nessa fase que ela vai começar
a falar, a verbalizar, né? Então, ela está dentro do processo, assim. É um desafio, vamos dizer assim, mas a tecnologia veio só para melhorar. Eu digo, a questão da saúde só vem para melhorar. Vamos filosofar um pouco, Verena? Vamos. Não, porque 20 anos atrás, talvez, seguramente 30 anos atrás, isso era ficção científica, simplesmente. E hoje existe esse implante que eu não conhecia pessoalmente, você conta agora. Eu sabia de um implante que permite a pessoa voltar a enxergar ou enxergar finalmente, emitir os sinais que o cérebro decifra para transformar em imagem, que é isso que acontece, né? Entre outras coisas, pernas, braços, enfim. E a gente vai se misturando com outros materiais. O que é orgânico também é de aço e computação. O que é humano, a gente está tendo que repensar. O que é a humanidade? A humanidade não é mais só o biológico, né? Então. Eu acho que tudo que vem para agregar e para conseguir incluir as pessoas na sociedade é bem-vindo, sabe? Eu acho que tudo que permite com que as pessoas tenham um mínimo de qualidade de vida, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Eu participo de uma comunidade no Face, que ela mesma é surda, e foi ela que abriu essa comunidade, que é os surdos que ouvem, né? Que tem pessoas que acreditam que ainda é importante a Libras, né? Acreditam que, por exemplo, assim, se você nasceu surdo, você tem que ficar sempre surdo, vamos dizer assim, né? Que não acreditam que talvez nessa possibilidade de um implante coclear, né? Tem pessoas que são contra isso, né? A gente precisou pesquisar muito para entender sobre isso. E tanto que é um médico de Porto Alegre, o Dr. Sadi, conversamos muito, assim, porque tem pessoas que acreditam e pessoas que não acreditam. Mas por questões religiosas? Porque, não sei, eu acho que é por questão de, talvez, falta de conhecimento, ou não tem acesso às informações, talvez, de uma forma... Não sei se talvez não tenha acesso ao conhecimento, não sei dizer, né? É porque eu acredito, sim, que talvez ela pode facilitar o conhecimento dela, em adquirir o conhecimento, saber também a Libras, e não somente a nossa linguagem normal, mas porque a língua natural dela é Libras, né? E depois ela ser alfabetizada de forma natural. Mas eu acredito nas duas, então que ela consiga ter as duas. Por que ter só uma, se ela tem a possibilidade de ter as duas? Na época, eu lembro que o meu cunhado falou assim, bah, eu não sei se é a melhor escolha. Eu falei, Rodrigo, é a escolha que você está fazendo hoje para ela. Se é isso que tu acredita, a gente também acredita, então vamos seguir firme, né? Então, agora voltando, né, à tua pergunta, eu acredito que tudo que vem para melhorar a qualidade de vida das pessoas é muito bem-vindo. Eu acho que a gente tem possibilidades e também das pessoas serem muito mais abertas ao diferente, né? Porque tudo que é diferente de mim, as pessoas têm um preconceito. E esse preconceito precisa ser cuidado quando é exposto na sociedade, porque a pessoa já sabe que ela é diferente, não precisa você reforçar isso, né? Então, a gente ter um mínimo de empatia nesse sentido, um mínimo de empatia, e em qualquer situação. Que é isso que eu acho que está faltando um pouco na sociedade, né? Você ser empático de uma forma genuína com o outro, e não simplesmente muitas vezes somente pelo olhar a gente já sabe o que a pessoa está pensando. E eu acho que as pessoas tinham que ter um pouco mais de cuidado e uma certa sensibilidade um pouco maior. Que casa é essa? É em Caxias? Você nasceu em Caxias mesmo? Eu nasci em Caxias do Sul. Como é que era essa casa? Seus pais, sua irmã, que teve uma parceira incrível agora nesse processo tão difícil? Eu sou a irmã mais nova, né? Eu sou a filha mais nova, quer dizer.
e tenho mais duas irmãs, por duas irmãs, né, mais velhas, e tenho meu pai e minha mãe. O meu pai e minha mãe são separados desde os 13 anos, eu tinha 13 anos, são separados, né? O meu pai, ele é taxista e minha mãe é cuidadora de idosos. E na sua casa, os livros já habitavam os cômodos ou o livro foi uma novidade para depois? Tu sabe que os livros em si, eu gostava muito de ir na biblioteca, gostava de retirar livros, mas eu vejo que para mim despertou muito mais. Chega a ser até feio que eu vou falar agora, que eu não gostava de ir para a escola. Eu não. Que feio, né? Bem, a pessoa com doutorado que acabou de defender está totalmente eu não gostava de ir na escola do ensino médio. Eu não gostava mesmo, assim, para mim, aquilo lá, eu falei, eu vou fazer isso aqui, mas eu não gostava mesmo. Mas é porque tem alguma coisa errada também com a escola, não tem, não? Eu tenho certeza que tem alguma coisa errada com a escola. A gente não é tão torto assim. Porque depois que eu fui para a graduação, que primeiro eu queria muito, olha só, eu queria ser fonoaudióloga, né? E daí eu fiz um semestre de fono, só que daí a fono era só diurno aqui em Caxias, né? Naquela época. E daí eu falei, tava muito difícil de eu conciliar trabalho e estudo. Por mais que a clínica era maravilhosa, não tenho nada que me queixar, eles sempre me liberavam para mim poder estudar. Só que o problema é que a quantidade de trabalho que acumulava era fora do comum e eu não estava conseguindo lidar com aquilo. E daí eu falei, então eu vou trocar, eu vou desistir de fono e vou fazer administração, né? Porque daí, ali, depois eu encontro o caminho que tem que fazer. E daí eu fiz administração e daí que eu me encantei. Daí eu gostei bastante, assim, muito, muito. E daí eu fiz com ênfase em RH, que aqui na FSG era com ênfase em RH. E daí eu me encantei, assim, com os estudos. Daí eu acho que eu me identifiquei, porque eu não tenho vivência com os livros, vamos dizer, com o ramo editorial. Mas o que faz com que eu seja... o porquê eu vim para o editorial, acho que é a questão do conhecimento, que é uma coisa que é o que eu gosto muito, é o ler e o aprender, né? Eu gosto de aprender diariamente coisas novas. Então, eu acho que é por isso que eu acabei me identificando com este ramo, né? Quando você chega na Belas Letras, já tem um catálogo. Não dá uma angústia quando entra na editora, assim, você quer ler tudo ao mesmo tempo e saber de um dia para o outro sobre o conteúdo de tudo aquilo, né? Sim. E o impressionante disso é que eu fico um pouco com a consciência pesada, porque somente este ano eu estou me permitindo a ter leituras diversas, né? A ter leituras sem ser do meio acadêmico, ou vinculado ao meu doutorado, ou vinculado a artigos que eu tinha que desenvolver, coisas nesse sentido, né? Então, este ano eu estou me permitindo a olhar mais os livros da editora, a estar mais envolvida, de dizer com um olhar talvez mais crítico, esse livro vai ser ótimo, esse livro não acho que vai ser tão legal. E agora, este ano, eu estou me permitindo um pouco mais. E agora, quando tem o processo sei lá, processo todo do livro, né? Quando chega a ideia, quando está tendo o trabalho, a aceitação do editor, o trabalho do preparador, do revisor, esse trabalho todo você está acompanhando, o marketing, todo mundo é integrado, como é que é? Ou tem mais separação? Como é que vocês enxergam esse processo com cada edição? Do foco do nosso feedback este ano é a questão da autonomia, né? De nós, eu já enxergo que a nossa equipe ela é muito autônoma, tá? Mas a gente precisa de mais autonomia. Por quê? Porque o Gustavo, o dono da empresa, né? Ele é muito presente na editora. Ele é muito presente. E ele é muito bom no que se trata de marketing e comunicação. Ele é muito bom nisso.
E então, por isso que ele também está muito envolvido, ele tem ideias muito boas, né? Mas a gente quer tentar cada vez mais, cada um ficar responsável cada vez mais com as suas áreas, né? Então, eu vejo que hoje a equipe que nós estamos é a equipe que eu gostaria que permanecesse aí com mais uns 3, 4 anos, que eu acredito que a gente vai alavancar muito legal. Porque eu acredito na equipe que nós temos hoje, né? Eu acredito que, por exemplo, a Josi no marketing é boa, a Alice na comunicação é muito boa, que a Paloma, que recém foi contratada, que é uma pessoa específica para a experiência com o cliente também, recém foi contratada, e a gente tem um setor só para isso agora. A Fernanda no editorial, a Hack na logística. Então, cada uma na sua área está super bem alocada. Só que a gente tem reuniões semanais, o Start na segunda-feira, para a gente comentar o que cada um vai fazer na semana, né? E ali a gente também compartilha como é que está o processo do livro, quando que vai chegar, quando que o editorial vai liberar, quando que vai começar a comunicação, quando que vai começar a divulgação no marketing. Agora a gente está na época de definição da Black Friday, né? Que não sabe se vai usar Black Friday ou se vai deixar de usar o termo Black Friday, daí começa uma discussão até sobre isso, né? Então, a gente está nesse processo. Então, a gente troca uma ideia também sobre isso. Coisas que vai afetar o todo, a gente discute. Pois é, porque a gente de fora talvez possa pensar, não, mas claro, cada um tem uma área muito específica, mas às vezes existem alguns pequenos choques, assim, não choques, mas enfim, umas interferências necessárias, né, para aproveitar uma efeméride, para aproveitar um momento histórico, tal, ter que apressar, ter que mudar a programação na produção do editorial. E daí, nesses momentos é que a afinação se faz. Claro, tanto que eu vou te dar um exemplo. No início da pandemia ali, nossa, daí bateu o desespero, né? Eu não sabia se lançava livro, se não lançava, se apertava o pé no freio ou se largava, o que a gente ia fazer, né? Primeira coisa que a gente fez foi negociar com os fornecedores, aumentamos as parcelas, sem saber o que estava acontecendo, e já chegou negociando, né? E daí tava para lançar ou não Friends, né? Daí era um direito autoral super caro que precisava pagar para definição, e se a gente ia lançar ou se não ia. Daí eu tava, né? Eu, como a pessoa do financeiro também, eu tava com bastante medo de lançar esse livro, né? Porque era um valor um pouco alto. Daí eu falei, olha, vocês vão ter que me justificar muito para lançar, né? Daí a gente ficou até brincando, assim. Daí a equipe acreditando que tinha que lançar esse livro. Daí depois eu falei, bah, acho que sim, né? Daí o Gustavo também falou, vamos lançar, eu acho que é a melhor coisa que tem. E graças a Deus que a equipe foi com seus argumentos e com uma troca de ideia, a gente concluiu que tinha que ser lançado. E graças a esse livro foi o que a gente se manteve super bem agora na época da pandemia, tanto que o primeiro semestre, em comparação com o ano passado, a gente cresceu 16%, né? E assim, foi uma definição da equipe em conjunto, de lançar ou não o Friends, porque se não desse certo, o negócio ia ser feio também. Você é fã de Friends também, não? Você Olha, assistia? eu não assisti o Friends, sou sincera em te dizer, mas a Fernanda, que é a menina do editorial, ela é super fã do Friends, né? Então ela foi uma que mais disse, não, vamos lançar. E lançamos e deu super certo, e foi uma definição da equipe que deu super certo. A amizade salva. Com certeza. Mas, em contrapartida, a gente diminuiu consideravelmente o número de impressões de livros, né? E que deu certo também, porque a gente estava imprimindo X número de livros, a gente diminuiu para metade e deu certo, né? De alguns livros do catálogo. Fora Friends, que Friends foi, ainda bem que foi o boom, né? Mas, e daí agora a gente está voltando aos poucos de novo, né?
a gente diminuiu muito as consignações, muito, e a gente conseguiu negociar mais com cartão de crédito, menos boletos, e foi o que a gente conseguiu trabalhar com algumas estratégias que permaneceu aí a editora super bem, com um nível de inadimplência dos últimos 3 meses zero, né? Então, foi estratégias que a gente foi utilizando aí. Caramba, vocês são gauchíssimos, claro, mas a Belas Letras não é necessariamente gaúcha, né? Não, a Belas Letras, ela tá, o nosso maior número de clientes é São Paulo, Rio de Janeiro, mais para a região mais para cima, né? Não é, mas é gaúcha, né? Mas pega mais o povo lá para cima mesmo. A gente, eu acho que está todo mundo muito acostumado a questão das fronteiras, mas não tem fronteira mais, né? A fronteira foi talvez uma coisa que fizeram a gente acreditar nelas. É bem isso. Não tem mesmo, porque ainda mais nós com o e-commerce, né? A gente está ativo aí. Hoje, o nosso e-commerce ele representa para nós 50% das nossas vendas, né? Vejo que as livrarias são muito importantes para nós, ainda são, não jamais vou deixar de dizer isso, mas o nosso e-commerce ele está ficando cada vez mais forte, né? Hoje ele já representa 50% do nosso faturamento, né? O que você quer para a sua vida? Você faz um planejamento a longo prazo ou não? Olha, para mim fica até difícil, André, de dizer isso, porque eu venho de uma batida muito de pressão, né, dos últimos anos. E a única coisa que eu pensava é que eu queria muito fazer essa formação de inteligência emocional. Pelo fato de pensar em mim, olhar para dentro de mim e pensar mais nesses assuntos não relacionados à vida profissional, mas sim para mim, né? Se tu me perguntar o que eu quero, André, eu não sei te dizer ainda, porque eu não parei para pensar sobre isso. Tu sabe que eu pensava já num pós-doc. Eu confesso em te dizer que eu pensava já num pós-doc. Só que eu acho que eu estou precisando de uma maturidade de conhecimento em questão de liderança. Tenho certeza que é que eu amo e vou continuar estudando, é o que me motiva, assim. Mas eu acho que precisa esperar mais um pouco para isso. Eu acho que vai ficar lá para 2022 o meu pós-doc, sabe? Eu acho que eu preciso... Ano que vem eu não quero pensar em estudar nesse sentido. Quero continuar estudando, fazendo cursos que eu gosto, participando de treinamentos, com certeza. Mas eu acho que o pós-doc vai ficar para 2022 e eu acho que vou continuar na editora, quero fazer coisas ainda, tem muita coisa para fazer lá dentro ainda. Perfeito. Isso depois de ir para Frankfurt, talvez, em 2021, né? Quem sabe, né? Quem sabe? A gente está para receber a notícia que esse ano a gente foi certificado pela GPTW, né? Das melhores empresas de se trabalhar. A gente foi certificada aí de 100 pontos, a gente ficou com 98. Então, tá para sair os resultados até final de novembro, ali, dezembro, se ficamos no ranking ou não. Então, estamos na expectativa também. Vão receber currículo pra caramba. Muito obrigado, muito boa sorte, Verena. Obrigado por esse papo, muito enriquecedor. E, enfim, um bom fim de ano. E espero poder ter a sorte de entrevistá-la mais vezes. Tá bom, André, muito obrigada, viu? Obrigada pela conversa, obrigado por esse tempo aí. Valeu.